23. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até o versículo 3. Nas reflexões passadas a gente falou alguma coisa a respeito do versículo 1, do 2, e agora a gente vai estar falando alguma coisa a respeito do 3. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E para a gente entender mais ou menos o que é que o salmista quer dizer quando ele disse assim, ó, refrigera a minha alma, a gente tem que fazer uso de algum recurso que nos dê a entender de que maneira o guia naqueles tempos ele trabalhava com as ovelhinhas, né? De que maneira ele trabalhava. Questão de usos e costumes, para a gente entender no que o rei Davi estava pensando naquele momento, em que ele disse assim, ó, refrigera a minha alma. Uma ovelha, quando ela estava junto no pasto das outras ovelhas, poderia acontecer algum tipo de acidente, tipo, ela podia bater numa pedra, numa rocha, podia entrar em choque com o outro, e por causa daquele atrito, ela podia acabar se ferindo. Então, o que é que o guia fazia naquele momento quando ele via que a ovelha estava ferida? Ele passava o azeite. É por isso que o salmista diz assim, ó, refrigera a minha alma. Porque da mesma maneira que quando uma ovelha se fere, batendo uma na outra ou se chocando com uma rocha, o guia vem e passa um azeitezinho para poder refrigerar, né? Aquela sensação de alívio. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus, ele quando nos toca, me toca, refrigera a minha alma. E onde é que a gente vai estar vendo isso? Que é muito interessante, essa questão do uso do azeite como um tipo de um recurso medicinal. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, na parábola do bom samaritano. O bom samaritano, quando ele encontra aquele viajante que foi atacado por aqueles salteadores, ele vai utilizar duas coisas para passar nas feridas daquele sujeito, o bom samaritano. O que é? É o vinho, e o outro que é o azeite. Porque naquele momento da história, o azeite, ele tanto era utilizado no que era concernente o trato das ovelhas, como também no trato das pessoas, porque ele serviu como uma espécie de quê? Um remédio, um tipo de remédio, né? Para poder o quê? Aliviar as feridas, né? Ele refrigera a minha alma. E é bacana que quando tu vai lá para o capítulo 14, né? E o versículo de... e é interessante, ó, a gente lembrou de uma coisa agora. É que o azeite na Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ele é um símbolo, sabe do quê? Do Espírito Santo de Deus. Onde é que a gente vai estar vendo isso? No capítulo 14, o versículo 16 do Evangelho de João, que diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Evangelho de João 14, 16. E é legal que a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, vai mostrar o azeite como um símbolo do Espírito Santo. Então, esse refrigera a minha alma é no sentido do quê? Da mesma maneira que o azeite ele refrigera uma ferida, ele cuida de uma ferida, ele sara uma ferida, o Espírito Santo de Deus, ele também pode curar as nossas feridas. É por isso que o Espírito Santo de Deus, no Novo Testamento, ele é visto como o Consolador, né? É aquele que traz alívio, né? Às vezes tem um momento da nossa vida que interiormente nós estamos com algum tipo de ferida, seja por algum tipo, seja por uma mágoa, por alguma coisa, né? Então, quando o Espírito Santo de Deus ele chega, até mim, até você, ele tem o quê? Ele tem uma capacidade de sanar, né? Então, se de repente essa noite, você ou até mesmo a nossa pessoa que está falando aqui, né, esteja passando por algum tipo de dificuldade, ou você está algum tipo de necessitando de uma cura interior, rogue ao Pai essa noite, peça que o Espírito Santo de Deus ele toque a tua vida, e você vai poder repetir o que o salmista falou no Salmo 23. Refrigera a minha alma. E o seguinte é o quê? Guia-me pelas veredas da justiça. O versículo, outra parte do versículo, ó. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é se guiar pelas veredas da justiça? Porque vai acontecer uma coisa interessante, ó. Às vezes acontecia de ter uma ovelhinha que ela era meio danada, né? Quando você para fazer um estudo a respeito dos usos e costumes da época, né? Às vezes tinha uma ovelhinha que às vezes ela era danada e por mais de uma vez ela saía do rebanho, do meio do rebanho, e ia para outro canto. Aí tu sabe o que é que o guia fazia? Ele pegava ela, isso é coisa de usos e costumes, viu? Você tem que estudar para poder entender. Ele quebrava a patinha da ovelha e pegava ela nos braços e cuidava da ovelhinha até ela sarar. E onde é que a gente vai estar vendo esse cuidado que ele tem? É lá no capítulo que os guias tinham com relação à questão das ovelhinhas que se afastavam. Lá no capítulo 15 de Lucas, vai estar o quê? Vai estar presente o quê? A parábola da ovelha perdida, que é aquela parábola onde o guia ele deixa 99 e vai atrás de uma que se desgarrou.
E é legal que, né, que a gente vai estar vendo uma coisa muito interessante nessa questão do guia, que quando a ovelhinha ela se danava, né, ela desobedecia, ele quebrava a patinha dela para ela não fugir de novo, né? Era um tipo de, vamos usar essa expressão, era um tipo de disciplina, né? Aí ele pegava ela e ia levando ela nos braços até o quê? Até ela poder caminhar de novo. Então o que a gente aprende com isso? É que a disciplina, quando ela parte de Deus, ela é o quê? Ela é restauradora. Deus, ele não corrige para destruir ninguém, não. Deus, ele não corrige para destruir. Ele corrige para quê? Para restaurar. Aí é interessante que quando tu vai para a Bíblia Sagrada, por mais de uma vez tu vai ver essa coisa. É claro que a gente não vai querer comparar também esse é um herói da Bíblia a uma ovelha desobediente, não é isso não. Mas a gente pode entender, ó, na situação do profeta Elias, quando tu vai lá para o primeiro livro dos reis, a Bíblia nos diz que em um determinado momento o profeta Elias ele se afasta um pouco do seu encargo profético e vai se esconder em uma caverna. Ele fica tomado de uma depressão muito grande. Então o que é que vai acontecer lá pelo capítulo 19 do primeiro livro dos reis? O que é que acontece? A Bíblia diz que Deus ele vai até onde está o profeta Elias e vai em busca de Elias, né? Mas por quê? É porque Deus tinha feito um investimento no profeta Elias, no que era concernente ao seu chamado profético. Aí também tu vai ver outra coisa muito parecida com quem? Com a pessoa de Jonas. A Bíblia diz que Deus envia Jonas até a cidade de Nínive. Até a cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas não vai, ele vai para outro canto, né? E a Bíblia diz que Deus cria toda uma situação, envia um grande peixe, aquele grande peixe, ele engole Jonas, e depois Jonas, quando ora a Deus, e é cuspido na praia de Nínive, a Bíblia diz que, lá no livro de Jonas, e veio outra vez a palavra de Deus a Jonas, né? Ou seja, Deus deu outra oportunidade à pessoa de Jonas. Esses dois exemplos, é claro que a gente não vai querer comparar o profeta Elias e o profeta Elias, um herói da Bíblia, com uma ovelha desgarrada, mas é uma coisa um pouco parecida, porque está mostrando essa coisa de um Deus que insiste, né? Às vezes você sai aqui da linha, vai para um canto, vai para outro, e Deus cria uma situação para fazer você voltar. Aí você vai estar vendo na pessoa de Jonas algo bem mais que se identifica com a questão da ovelha, né? E Deus ele disse para ele ir para um canto, ele foi para outro. Aí Deus criou toda uma situação e fez com que Jonas ele voltasse do ponto onde ele tinha parado, né? Do ponto onde ele tinha parado. Por quê? Porque Deus ele investe em mim e em você. E Deus ele não quer, a expressão é essa, Deus ele não quer ter prejuízo. Quando Deus ele te entrega um dom, um talento, algo para tu fazer na casa de Deus, e você tem aquela sensação do Deus que vai até você, e às vezes até a gente que está olhando as coisas, a gente fica assim, por que Deus insiste tanto nessa pessoa? Fulano de tal eu conheço, ele é tão problemático, essa irmã ela é tão problemática, né? E por que Deus ele tem tanta paciência? A gente tem essa visão de um Deus que está sempre insistindo nas pessoas, sabe por quê? É porque Deus fez um investimento na tua vida, Deus fez um investimento na minha. A partir do momento que Deus ele nos deu um talento, o ser humano ele pode querer nos descartar, a palavra é essa. Mas Deus não. Deus é aquele Deus que está sempre insistindo em mim, em você, né? E que fique para nossa reflexão aqui essa noite, né? Essas duas partes, essa questão do refrigerar a minha alma, né? Essa coisa do azeite do Espírito Santo que pode sarar as nossas feridas, como também essa coisa do guia do nosso Deus, que assim como o pastor ele corrigia a ovelhinha, mas depois carregava ela nos braços, por quê? Porque a correção ela é restauradora, ela não é destruidora. A correção é para restaurar, né? Volta um pouco lá no Velho Testamento e você vai ver o quê? Deus usando uns profetas, por exemplo, o profeta Jeremias, dizendo que o cativeiro seria de 70 anos. Mas após Deus usar o profeta Jeremias para dizer que o cativeiro seria de 70 anos, Deus fala do quê? Da restauração, né? É bacana, né, a gente falar dessas coisas. E que Deus em Cristo, Ele abençoe a nossa noite. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.